homogêneos entre si e heterogêneos dentro da população. E que nossos estratos eles também são mutuamente exclusivos. Ou seja, a partir do momento que um elemento ele faz parte de um extrato, existe uma impossibilidade, ou seja, ele é automaticamente excluído de participar de um outro extrato. Isso daqui ilustra bem, né, pessoal? Se eu tenho um torcedor desse time, ele com certeza não vai ser um torcedor desse time. A presença dele aqui dentro desse extrato exclui a possibilidade dele estar aqui dentro. E nós também verificamos que a variância dentro dos nossos extratos ela é baixa. Por quê? Justamente por conta desse conceito. Os nossos extratos eles são homogêneos entre si. E se eles são homogêneos, a variância interna no meu extrato ela tende a ser baixa. Bom, e no último encontro nós demos início aos tipos, uma breve definição sobre cada um dos tipos de amostragem. Na amostragem uniforme, nós iremos retirar o mesmo número de elementos, independentemente do tamanho do extrato. Ou seja, se eu tenho 3 extratos, um com 8 elementos, outro com 6 elementos e outro com 4 elementos, por exemplo, de cada um deles eu vou retirar o mesmo número. Se eu definir eu quero tirar 2, independentemente do tamanho do extrato, eu vou tirar 2 de um, 2 de outro e 2 de outro. A amostragem proporcional, ele já leva em consideração o tamanho do extrato. E aí é retirada uma proporção, como o próprio nome sugere, de um extrato. Se eu tenho, vamos lá, um extrato com 80, 60 e 20 elementos, e eu quero tirar 10% de cada um, do primeiro extrato eu vou tirar 8, do segundo extrato eu vou tirar 6 e do último extrato eu vou tirar 2 elementos. E por último, esse senhor aqui, que é o terror do pessoal, mas eu garanto para vocês, não tem nada de difícil nesse entendimento. Ele leva em consideração não só o tamanho dos extratos, como também o desvio padrão dos elementos. E com certeza, por ser um pouco mais complexo, esse daqui é o que passa a rasteira no bom concurseiro. Mas fiquem tranquilos que nós vamos destrinchar tudo o que você precisa saber sobre os 3 tipos de amostragem. Vamos lá agora, vamos detalhar isso. Bom, na nossa amostragem uniforme, vamos pegar aquele mesmo contexto, né? Dos times de futebol. Nós vamos ter torcedores de um clube nós teremos torcedores de um segundo clube e nós teremos também torcedores de um terceiro clube. O que eu quero que vocês percebam aqui? Olha só, nós temos um número diferente de elementos para cada um desses clubes. Deixa eu até copiar aqui. Nesse primeiro clube, por exemplo, eu tenho 8 elementos. Nesse segundo clube, eu tenho 6 elementos. E nesse terceiro clube, eu tenho 4 elementos. Conforme nós trabalhamos,
após os meus extratos estarem definidos, o que nós iremos fazer? Uma amostragem aleatória simples. Beleza. Só que nós estamos diante de uma amostragem estratificada uniforme. Então, independentemente do número de elementos de cada um desses extratos, eu vou retirar uma quantidade igual de cada um deles. Se eu definir que eu vou retirar 2 elementos de cada um, nós temos que a nossa amostra não vai levar em consideração o número de elementos de cada extrato. Ou seja, eu retirei 2 daqui, 2 daqui e 2 daqui. E aí, eu cheguei à minha amostra. Esse é o conceito da amostragem estratificada uniforme. Bem tranquilo de entender, né? Vamos agora falar sobre a amostragem estratificada proporcional. Bom, já na amostragem estratificada proporcional, nós já temos que levar em consideração o número de elementos que nós temos aqui. Vou pegar o mesmo exemplo. Nesse extrato nós temos 8 elementos, aqui nós temos 6 e aqui nós temos 4. E vamos definir que, para formar a minha população, aliás, para formar a minha amostra, eu quero retirar... Não está legal aqui. Para formar a minha amostra, eu vou retirar 50% dos elementos de cada um dos meus extratos. Ou seja, daqui eu vou retirar 4, daqui 2 e daqui 3. Ou seja, a minha amostra ela já está levando em consideração o tamanho de cada um dos meus extratos. Por quê? Nós temos extratos que são compostos por um número diferente de elementos. E aqui, para formar essa minha amostra, foi definido de forma hipotética que eu vou retirar 50% dos elementos de cada um desses meus extratos. Então, se eu tenho 8 e retiro 50%, daqui eu tiro 4. Se eu tenho 4 e retiro 50%, daqui eu tiro 2. E se eu tenho 6 e quero retirar 50%, daqui eu tiro 3. Bem tranquilo de entender também. Agora, pessoal, a gente chega na amostragem estratificada pela alocação de Neumann. E aí, nessa, nós teremos que ter noção dessa forma. Pode parecer complexo a princípio, mas não é. O que você vai fazer? Você vai verificar o nzinho, que é o tamanho da amostra que você quer montar, e esse NE aqui, o que ele é? É o número de elemento do extrato. Você vai fazer um produto com o desvio padrão desse extrato e vai dividir tudo pelo somatório do produto do número de elementos do extrato vezes o seu desvio padrão. E aí, pessoal, nós temos que ficar bastante atentos nessa informação aqui. Por quê? Dentro da nossa alocação ótima de Neumann, nós teremos uma menor variância, ou até mesmo, no pior dos casos, igual aos demais tipos de
Amostragem. O que eu quero dizer com isso? Quando eu utilizo a amostragem estratificada pela locação ótima de Neumann, dentro de todos os tipos de amostragem que nós já estudamos, ao utilizar esse método, é o que nós iremos ter uma menor variância dentro do meu extrato, dentro da minha amostra. Por quê? Porque o desvio padrão ele também é levado em consideração ao selecionar e criar a nossa amostra. Veja, o desvio padrão do número de elementos do meu extrato, ele é levado em consideração. Então, pessoal, o que vocês precisam saber daqui? Primeiramente, é importante que vocês conheçam a fórmula, mas também é importante que vocês também conheçam esse conceito, já que para encontrar o tamanho da minha amostra, eu levo em consideração o desvio padrão de cada um dos meus extratos. Esse método de amostragem estratificada é o que vai proporcionar a menor variância, ou até mesmo, no pior dos casos, variância igual aos demais tipos de amostragem. Pessoal, os alunos, pelo menos do curso de engenharia, se deparando com disciplinas como termodinâmica, McFlu, já estão começando a ficar um pouco mais desesperados. No quarto ano, ele simplesmente quer terminar o curso dele. E no quinto e último ano, ele já está acabado, cansado e doido para partir para o mercado de trabalho. Bom, brincadeiras à parte. O que nós temos que ter em mente aqui? Vocês conseguem perceber que dentro dos extratos nós temos alunos e o perfil do estudante. Eles são mais ou menos homogêneos quando nós avaliamos eles de forma interna? Se sim, você está muito bem. Agora, externamente, ainda que tenhamos alunos, o perfil e a perspectiva de cada um deles já é mais diferenciada. Qual tipo de amostragem que nós temos aqui? Vamos ler agora o enunciado da questão. Pretende-se fazer uma pesquisa com alunos de uma faculdade e para isso são escolhidos aleatoriamente 20 alunos de cada ano. Olha só. Daqui foi retirado 20, 20, 20, 20 e 20. Qual tipo de amostragem é esse? Pessoal, claramente, quando nós avaliamos o perfil do aluno com o passar do tempo na sua trajetória acadêmica, ele vai se diferenciando. Aqui eu trouxe um exemplo bem bobinho para vocês, mas eu espero que vocês tenham compreendido. Agora, se eu quisesse explorar um pouco mais da questão, e eu pergunto para você, qual tipo de amostragem estratificada nós temos aqui? Uniforme, proporcional ou pela locação ótima de Neumann? Se você respondeu uniforme, você está muito bem. Por quê? Eu não sei quantos alunos tem dentro desse extrato. O comando da questão ignorou e simplesmente disse: retire 20 de cada um. Isso daqui, então, pessoal, seria uma amostragem aleatória estratificada uniforme. É bem tranquilo de entender, né? Eu espero que sim. Vamos resolver mais questões para que isso fique mais fácil para você. Só que a partir de agora eu não vou detalhar tanto, senão a gente não consegue ver uma amplitude grande de questões que são necessárias para o seu bom entendimento aqui nesse nosso curso. Vamos lá. Bom, olha só essa questão do TJPA.
Uma população é dividida nos estratos 1, 2 e 3. O extrato 1 é composto por 400 elementos, o extrato 2 por 600 elementos e o extrato 3 por 1000 elementos. Conforme um estudo piloto, os desvios padrão da variável de interesse nos estratos 1, 2, 3 são, respectivamente, olha só, temos o tamanho dos estratos, e temos desvios padrões. E olha só, ele também diz para nós o tamanho da amostra que eu quero retirar. Ou seja, o nosso Nzinho. O que eu preciso fazer aqui? Conforme expresso no enunciado da questão, nós vamos utilizar o método da locação ótima de Neumann. E como é que é a fórmula para resolver esse tipo de questão? Pessoal, o nosso Nzinho pela locação ótima de Neumann, ele é dado. Vamos colocar N Neumann. Beleza. Vai ser dado pelo Nzinho. Esse Nzinho vai multiplicar o produto do tamanho do extrato vezes o seu desvio padrão. E eu vou dividir tudo isso pelo somatório de todos os extratos. Ou seja, eu vou pegar o tamanho de todos eles e dividir e multiplicar pelo seu respectivo desvio padrão. Show de bola. Vamos continuar a questão aqui. O que nós sabemos? No extrato 1, temos o extrato 2 e temos o extrato 3. No extrato 1 nós temos 400 elementos e temos um desvio padrão de 10, conforme fornecido no enunciado da questão. No extrato 2 nós temos 600 elementos e o desvio padrão de 20. E no extrato 3 nós temos 1000 elementos e um desvio padrão de 8. Bom, aqui fica fácil, né? Basta eu fazer um produto do meu tamanho do extrato vezes o seu desvio padrão para encontrar o numerador. Aqui vai dar 4.000 para o segundo extrato. Isso daqui vai ser igual a 12.000. E para o terceiro extrato, isso daqui vai ser igual a 8.000. Bom, já sei os numeradores que eu vou operar. Esse termo aqui nada mais é do que esse numerador. E o denominador, quem que é? Pessoal, o denominador, ele nada mais é do que o somatório de todos esses elementos que nós acabamos de calcular. Ou seja, eu vou pegar o produto do tamanho do primeiro extrato vezes o seu desvio padrão, mais o produto do tamanho do extrato 2 vezes o seu desvio padrão, mais o produto do tamanho do terceiro extrato vezes o seu desvio padrão. Simples assim. E tudo isso, no nosso denominador, nós vamos chegar a um resultado de N vezes SI de 24.000. E o Nzinho? O Nzinho também foi fornecido para nós. 240. Agora está fácil. Basta aplicar isso na nossa fórmula. Como é que isso vai ficar? Olha só, o meu Nzinho 1, ou seja, o tamanho da amostra retirada do meu primeiro extrato, vai ser o quê? Nzinho vezes o tamanho do primeiro extrato vezes o seu desvio padrão, dividido pelo somatório do tamanho de todos os extratos vezes o seu respectivo padrão. Vamos lá? Como é que isso vai ficar? Basta
aplicar isso na fórmula. Não tem erro. 240 vezes 4.000 dividido por 2.400. Isso daqui é igual a 40. O tamanho da amostra que vai ser retirada do segundo extrato vai ser o quê? 240 vezes 12.000 dividido por 24.000. Fazendo essas contas, nós temos um resultado de 120. E por último, nós temos 240 vezes 8.000 dividido por 2.400. O nosso N3 ele é igual a 80. Perfeito. Basta agora verificar qual o gabarito que vai estar em consonância com aquilo que nós acabamos de encontrar. E olha só, a letra B